SPED Fiscal 2023, que loucura, está tirando o sono de todo mundo. Pois é, algumas novidades, né, para esse ano 2023 e algumas coisas antigas já e que mesmo assim ainda estão causando muita dúvida e muita preocupação no pessoal, né? A GIA, então, pelo amor de Deus, né? Você viu que essa semana a Goiás falou que vai começar a dispensar a GIA também, né? Pois é, pois é. E São Paulo está no movimento aí de fazer o comparativo da GIA com o SPED e está comunicando isso para as empresas através das notificações, né? E as pessoas estão com bastante dificuldade de conseguir eliminar essas notificações, porque é uma quantidade grande, algumas empresas recebendo muitas notificações, e, por outro lado, a dificuldade de compreender o que é necessário que seja feito para que essas notificações sejam eliminadas, né? Então, hoje pela minha experiência e com o público que eu trabalho, Jorge, a questão da GIA da FD está sendo a maior preocupação. Aí depois vem o Bloco K, né? O Bloco K ficou até em segundo lugar, mas a questão da GIA da FD é uma preocupação muito grande, né? E curioso pensar por que o Estado vai dispensar a GIA e ele precisa continuar criando e montando uma GIA virtual. Não dá para entender, né? E o que todo mundo está se perguntando bom, hoje ele está fazendo o comparativo da GIA com o SPED, apontando as divergências. E a hora que acabar a GIA, como é que vai ser? Como é que ele vai chegar num número? Ou ele já vai autuar direto, já vai multar direto? Como é que fica, né? Essa questão a gente discutiu na época do projeto SPED, porque eles têm esse medo, né? Que eles estão trabalhando com o modelo atual, estão acostumados, estão na linha de conforto, né? E aí, de repente, vão ter que trabalhar com outra. Eu tive fiscal que falou, não, mas eu já tenho um Excel prontinho para receber nesse formato, não vou buscar lá no SPED, vai dar muito trabalho. Era isso que a gente escutava lá atrás. 10 anos. Ainda estão nesse cenário, imagina isso. Agora, essa sua última pergunta aí é importante, porque não sei se você chegou a acompanhar, há uma reclamação grande aí, principalmente dos advogados, porque surgiram algumas autuações, isso foi parar no TIT, inclusive, Já está no TIT? Direto da análise do nos conformes. Porque normalmente ele dá um prazo, né, de 20 dias ou 7 dias para você se responder aquele questionamento dele e tal. Não, esse já veio a autuação com base no projeto, na análise do nos conformes. Você acha? São Paulo. Isso é grave, hein? Isso é grave. Então, foi para o TIT. Vale ou não essa autuação? Então, quando você fala, será que eles vão mandar direto a autuação? Eu acho que sim. E se a gente pensar do ponto de vista legal, é o que eu tenho dito, assim, nos lugares onde eu tenho ido, treinamento, consultoria, eu tenho dito isso. Eu falei, olha, essas notificações que o fisco está mandando aqui, elas representam que há algo de incorreto na obrigação acessória. O SPED não está sendo escriturado da forma que a portaria CAD 66 estabelece. Então, isso é um erro. É um erro que poderia ser, né? Poderia ser multado, poderia ser autuado. Então, a gente está numa fase de transição, o fisco está sendo, vamos dizer assim, está sendo camarada neste momento em informar que tem alguma coisa errada, mas isso pode acabar. Isso pode acabar, essa bondade toda, né? Em algum momento ela deve acabar. Então, se a gente não se habituar a escriturar o SPED da forma adequada, isso pode gerar problema lá na frente, né? Além de problemas na nota, nos conformes, pode também gerar algum tipo aí de punição, algum tipo de autuação para a empresa. Sabe qual é a minha análise disso, professor? O fisco está muito mais avançado do que as empresas pensam. Elas acham que o fisco ainda está naquela época do papel. Sim. Além disso, a gente está observando o que está acontecendo agora com o projeto do registro 1601.
que é um registro do ano passado. Sim. E agora que a gente falando, e ninguém se mexe. Agora que tem que entregar, no mês da entrega, a pessoa vem fazer perguntas do tipo: o que eu tenho que informar? Não é só e-commerce, porque antigamente era só e-commerce, né? Agora é tudo. Sim, Então, sim. essa postura do profissional da área Do contribuinte, fiscal, da área tributária, precisa mudar. A gente tem que trabalhar com prevenção, não na reação, né, como falava o fisco no início do projeto. O próprio fisco dizia na nota eletrônica que ele queria parar de ser reativo. Ele quer tomar, ele tá e já fez essa transição. E as empresas ainda estão, se notificar, eu vou correr atrás. Um marco disso, professor, foi a história da mudança da manifestação. Uhum. Porque o que acontecia até o ano passado? O fisco notificava as empresas: olha, não estou encontrando essa nota fiscal na sua escrita fiscal, ele já cruzou, e o cara tinha lá um prazo para se posicionar, ou para escriturar, ou para denunciar o emitente da nota. Agora não, 180 dias. Se você não escritura, você está autuado. Acabou. O fisco falou: eu não vou ser back-office das empresas. E eu acho que essa maturidade, fala muito de mindset da Tax Transformation, mas tem que ter uma maturidade maior em enfrentar esses problemas, discutir internamente, discutir com parceiros. Jorge, quando você fala sobre a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Então, lá em 2021, até 2021, nos meus treinamentos, eu sempre lembrava da questão do registro 1600, da obrigatoriedade do registro 1600, que o pessoal já não fazia. Eu tenho um contato muito forte com o pessoal dos escritórios de contabilidade, né? Por conta de estar nas entidades, no SESCOM, no Sindiconte e tal. Então, eu estou muito próximo do público dos escritórios de contabilidade. E lembrando, tem 1600. Aí, lá no final de 2021, todo mundo ficou feliz porque ia deixar de existir o registro 1600, deixaria de ser obrigatório. E eu me esforçava para explicar para as pessoas o seguinte: olha, gente, esse registro vai deixar de ser obrigatório porque o fisco está colocando o outro no lugar, que é um 601, que durante o ano de 2022 será opcional, mas será opcional para que vocês possam se preparar, para que vocês entendam, para que os sistemas se adequem ao que tem que ser lançado lá, para vocês se organizarem. Mas não adiantou, Jorge, não adiantou. Agora, em fevereiro, uma semana antes de entregar o SPED, chovendo de gente pedindo consultoria do registro 1601. E tem muita gente recebendo notificação, tá? Já tem? Já tem de Isso janeiro. para mim é notícia nova. Isso é notícia nova que eu não sabia. Já não tem sabia. Bastante. Então, é essa mentalidade, Jorge. Você deve ter acompanhado isso no mês passado com a questão da Reinf. Quanto tempo faz que a gente sabe que os tributos, né, imposto de renda e a retenção do PIS, COFINS e CSLL, quanto tempo faz que a gente sabe que está para entrar na Reinf? Aí já tinha uma data, que seria agora, né? Começaria agora a partir do mês de março. Aí, faltando uma semana para a coisa começar a acontecer, para entrar o mês de março, mas será que vai prorrogar? Será que vai prorrogar? O fisco não prorrogou, não saiu nada. Será que ele vai prorrogar no último dia? Ele deixa o último dia para prorrogar? O pessoal é indignado. Não, mas tem que prorrogar. E nos lugares onde eu estive, eu falava: gente, mas prorrogou, mas que vai mudar a prorrogação? Se o fisco prorrogar nesses meses que ele prorrogar, você vai fazer o que tem que ser feito? Você vai correr atrás? Você vai entender o que é retenção para depois fazer? Não vai. Aí o fisco prorrogou. Quando chegar lá em agosto, novamente, é a mesma coisa. As pessoas desesperadas para... E agora? O que eu tenho que entregar? Meu cliente não sabe, meu cliente não avisou, meu cliente não fez. E o pessoal não corre atrás, Jorge. Não corre atrás. Não sei como é que muda essa mentalidade. Eu estava recuperando aqui umas apresentações de 2013 sobre retenções da Reinf. 2013. É. Bom, e um detalhe importante: esse SPED fiscal ele não tem só o 1601, ele tem o 0221 do KIT. Eu ouço poucas empresas falar do KIT, né? O KIT é um item... 2024, né? É a menina dos olhos do fisco.
É. Esse kit, Jorge, o que você está achando? Qual que é a ideia do fisco, né? Qual que é a Então, intenção do fisco nesse caso? Que o povo não faz nem o cadastro com o código correto. Aí ele, do 0,220, que é o fator de conversão, já é uma luta, né? Muita aham. gente não faz o 0,220. Aí o fisco criou um mais sofisticado ainda, que é o 0,221. É por isso que eu estou chamando de o Fisco 6.0, porque o Fisco ele deu um upgrade aí na história. A gente vai fazer uma palestra, eu já fiz uma, vou fazer outra sobre isso, porque eu vejo muita gente falar, lá na Europa, a Europa está copiando o nosso modelo. Agora que eles estão chegando na obrigatoriedade do B2B, Aham, é, e o CTC, que lá é Continuous Transactions Controls, que na realidade é nada mais, nada menos do que o monitoramento online que o Fisco faz desde 2012. Já faz desde 2012, ele monitora o contribuinte. Então, aham. a apresentação eu pretendo mostrar esses detalhes aí sobre o cenário do fisco evoluído, né? Mas em relação ao kit, a gente tem conversado muito sobre desde o início do Bloco K, e olha, tem autos gigantescos da Receita Federal, das grandes empresas, né? Porque é aquela história, o camarada monta um kit, é, o clássico, né? Shampoo, condicionador e um sabonete. Ele bota o sabonete. Aí ferrou, né? A não ser que seja aqueles sabonetes de R$ 60, nunca é, né? Aham, Mas nunca é. O sabonete é mais baratinho. tem também autopeça, equipamentos eletrônicos. O cara tem lá tipo o CKD do carro, né? Ele tem lá um Ah. componente eletrônico e ele escolhe um item lá e tributa no braço. Me chamaram para conversar para ver qual era a solução. Eu falei, encerra a empresa, antes que o fisco apareça aqui. Ah, não posso, é multinacional. Eu falei, meu amigo, tem um potencial gigantesco aí. É. Você pergunta, qual o NCM que você usa? Não sei, é aleatório, o sistema que escolhe. Eu falei, nossa senhora, Aparecida, pelo amor de Isso quer Deus. dizer, isso quer dizer, então, Jorge, que se a gente olhar para uma empresa que comercializa a cesta básica, ela vai ter que identificar, vai ter que detalhar melhor aqueles itens que estão lá. Porque algumas já fazem detalhado, mas eu, de vez em quando, vejo nota fiscal aí, cesta básica. Tem um segundo problema no kit, que é aquela discussão que eu te mandei até a apresentação, que o Sim. fisco agora quer a unidade de medida do vendedor, caso a unidade dele seja diferente da tua. Se você Uhum. vende kit cesta básica, ele quer que você primeiro lance os componentes na unidade do cara, do fornecedor, faça o para a unidade de estoque, porque você pode vender unidade, você não precisa vender o Uhum. kit, e também tem Mas o depara que ele vai querer é o 0,220. Então, nesse primeiro momento, apenas da unidade, do menor, como eles falam, atomizado, né? Essa Uhum. caneca aí tem história, hein? Não é qualquer um que tem essa caneca aí, não. Olha lá. Um dia eu vou ter É. uma dessa aí. Então, o que acontece? O fisco está querendo que as empresas tenham a unidade atomizada do fornecedor. Só Aham. que, neste caso, ele vai montar um kit também. Ele vai comprar a cesta básica e também vai transformar numa cesta básica. Sim, Uma coisa é ele comprar. O cara não vai vender para ele sem abertura. Vai vender os componentes da cesta básica. sim. Vamos falar de outro jeito. Eu estou montando minha cesta básica. Vou vender para as empresas. Então, eu estou comprando os componentes de tudo quanto é lugar. Se algum componente for diferente da unidade que eu uso, na venda, Aham. eu tenho que fazer essa conversão de entrada. Se eu estou comprando para kit, todos os componentes que eu estou comprando não são os mesmos que eu estou vendendo. Concorda comigo? Sim, sim. Porque a minha venda aqui é cesta básica. É isso que acontece hoje. Então, primeiro momento, eu tenho que ter a unidade atomizada para depois montar a cesta básica de venda. Agora, eu comprei cesta básica, então tem lá um item cesta básica. Eu tenho que abrir essa cesta básica com o 0,221. Sim. Porque ele quer saber tudo que o cara baixou de estoque e entrou no meu estoque.
Sim. Ainda que seja uma revenda de cesta básica. É louco isso, hein? Operacionalizar isso é que eu fico pensando como é que os sistemas e os profissionais vão conseguir fazer. Aí as empresas começaram a fazer teste. Só que o PVA só vai estar ajustado para o 0,221 em setembro. Não E aí adianta fazer agora. vamos cair na mesma situação, né, Jorge? Quando chegar lá em fevereiro de 2024, que tiver que entregar o mês de janeiro de 2024, começa a correria. Ah, mas que registro é esse? O que é isso? Como é que eu faço? O que eu ponho? Para quem que é? Tem um item aí, professor, que você que vive já há um bom tempo na estrada tributária sabe, né? A partir do momento que o fisco cria um cadastro desse, porque ele já tem um olhar tecnológico nesse momento, o que eu faço com o legado? Esse passivo tributário que tira o sono do administrador. Que ação que eu vou fazer? Trás. Faço uma denúncia espontânea, fico quieto achando que o fisco não vai vir. E depois ele vem no último ano. No último ano, aí deixa 10 anos aberto lá. É uma grande dificuldade, né, que a área tributária enfrenta. Primeiro, a compreensão de todas essas mudanças e segundo, colocar em prática, né? E terceiro, o que ficou errado para trás? Como é que faz? Bom, pessoal, a gente está falando do SPED fiscal 2023, falamos rapidinho do 1601, falamos agora do 0221 e do C170, o campo 6, que agora você tem um... Janeiro e fevereiro o seu já está errado, tá? O fisco falou isso na nossa cara na reunião. Eu sei que janeiro e fevereiro vocês já fizeram errado, porque vocês esqueceram de ler o manual, onde diz que você tem que usar a unidade de medida do fornecedor se ela for diferente do seu estoque. São 3 itens novos dentro do SPED fiscal 2023. E não podemos esquecer o campeão, o mais adorado de todos, que é o Bloco K, né? Vai acontecer a mesma coisa, um pouco pior, porque não vai ter mais tempo. Só retomando, Jorge, um pouquinho essa questão da unidade de medida, né? Eu vejo que ainda é muito comum nas empresas aquele procedimento de que a pessoa ela controla o produto dela no estoque em quilos e aí ela comprou, sei lá, de um fornecedor que mandou em toneladas. No lançamento, ela já dá entrada no lançamento em quilos. E não é para fazer isso. Dar entrada em toneladas, faz o registro 0220, que é o fator de conversão, para que entre com a unidade de medida que veio do fornecedor. É muito comum as pessoas fazerem isso, porque ela faz isso no sistema dela, faz isso no controle dela, porque, não, eu já estou dando entrada aqui para controlar meu estoque da forma correta, tá? Tudo bem, mas no lançamento da nota, no módulo fiscal, não pode fazer assim. Não, mas o professor Jorge Campos e o professor Antônio Sérgio disseram nesses últimos 12 anos, 13 ou 15, que não é para me preocupar com a unidade do fornecedor, o que vale a minha de venda. É capaz de dizerem isso mesmo. Já me disseram. Mas é importante você ter lembrado disso e lembrar as pessoas que parece algo lógico, é um procedimento muito comum em empresas grandes, em empresas pequenas, nas pequenas que fazem, porque tem pequena que nem faz nada, mas é muito comum as pessoas acharem que é isso mesmo. Que, eu já dou entrada com a minha unidade. Porque já converto automático. Isso, a gente bate muito na tecla do código, né? A gente bate na tecla do código, não pode entrar com o código do fornecedor, tem que entrar com o seu código. Aí a pessoa ela extrapola esse raciocínio para a unidade de medida também. Então, o código tem que ser o seu, não pode ser o do fornecedor. Unidade de medida não pode ser a sua, tem que dar entrada com a do fornecedor e gerar o fator de conversão. Então, professor, eu já vi o professor falando do cadastro de materiais, porque tem Cefaz, por exemplo, que Santa Catarina, ela é rigorosa até na descrição do produto.
E ela estabelece até como abreviar essa descrição do produto. Ela dá a regra que, cá entre nós, é o que tinha lá no Sintegra. Já ouviu falar desse assunto? Eu acho que não é do seu tempo, Sintegra. Sintegra, oxe, Maria, IN86, Sintegra. Eu sou da época da GIA em papel, né, Jorge? 40 anos já na área tributária. Então, eu cheguei a pegar a GIA em papel antes do disquete. Hoje eu estava num escritório no Tatuapé, estava até conversando com o contador antigo lá, a gente falando da GIA azul e a GIA vermelha, né? Que A tinha que RAM e a entregar. SEC. Isso, exatamente. Tinha que levar no banco, entregava no banco. Teve uma época que entregava na secretaria, depois teve uma época que entregava no banco, a GIA. Depois veio o disquete. Né? Mas eu já E a de dezembro tinha que preencher o verso, o com o verso, né? faturamento. Que era com papel carbono, né, Jorge? Não, o que é isso, papel carbono? Você lembra? Se você errava no papel carbono, não tinha uma tecla delete, né? Você tinha que apagar aquele borrão preto que ficava. Mas, enfim, então, essa questão do lançamento do XML, ele tem que ter muito cuidado. Eu tenho chamado a atenção também para o pessoal, no registro 670, o campo 4, acho que, se eu não me engano, é o campo 4, onde o governo exige que seja colocada a descrição complementar conforme a nota do fornecedor. Eu vou fazer um spoiler. Pode falar. E o campo 39, ele quer colocar o código do produto do fornecedor. Não diga isso, Jorge, não fala isso. Vai criar uma linha nova, então. Só que para você fazer isso, você tem que ter esse código cadastrado. Hoje tudo é tabela. Sim. Como é que eu vou cadastrar o código do meu fornecedor? Sim, porque você vai ter que ter quantos cadastros, então? Pois é. Não tem condições. E essa questão da descrição, né, conforme o item, confunde muito os alunos, né? Porque eles falam assim, então eu vou ter que mexer no meu cadastro, eu não posso usar a minha descrição. Eu falo, não, o lançamento no 670 não se confunde com o cadastro que está no 0200. Sim. Seu produto fica lá cadastrado, no 670 só vai o código do cadastro. Só que no campo 4 ele quer que você escreva o nome do produto do jeito que veio na nota fiscal, do jeito que está no fornecedor. Na realidade, o fisco está pedindo para colocar do jeito que ele quer fazer o cruzamento, né? Que ele vai pegar aquele cruzamento burro também, tá, professor? Mas aí tem um detalhe importante em relação a essa tecnologia avançada que ele acha que tem, porque existe um outro aspecto nessa validação, nesse cruzamento da informação do fornecedor versus aquela que eu estou registrando, porque ele tem a necessidade de bater os estoques. Puramente isso, aquilo que a gente sabe, né? Ele está lá no bloco K, ele quer ver estoque. Ele está cruzando esses dados, ele quer ver o estoque. Se não, ele autua e pronto. Ele não quer nem mais notificar, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco aqui, né? Pois é, nós estamos muito bem servidos em termos de fiscalização. Ô, Jorge, uma dúvida só para fechar essa tecnologia, tá bom. Falei. Eu comecei a falar e eu acabei fugindo. Eu vou dar outro spoiler, que a gente hoje, a gente trabalha com grandes, médias e pequenas empresas, escritórios contábeis. E tem empresas, tem escritórios também, que tem robôs na digitação, no input do dado. Olha o que o fisco descobriu. Tem robô que faz o seguinte, vai lá no pedido, né? Porque a gente pediu isso no projeto piloto, vai lá na nota XML, pega o pedido. O pedido, vai lá no RP, checa para ver quais itens estão batendo, e às vezes não são todos. Então, lá tem o item 1, o item 4 e o item 10. O robô traz isso para a escrituração, nesses números. Então, na escrituração, ele coloca item 1, 5 e 10. Aí o fisco fala, não está na ordem da nota, que a nota é 1, 2 e 3. Ele quer na mesma ordem, né? Na ordem que veio no XML. É isso aí. E isso é algo que quem está na escrituração não tem como controlar, né, Jorge? Não tem.
Depende do pessoa que RP. a pessoa importou o XML, ela não tem o domínio dessa sequência no lançamento. É isso mesmo. E aí tem um outro detalhe, tem um RP grande aí, que eu não vou falar o nome, né? Por decoro, que ele grava no SPED fiscal 10, 20, 30, 40, 50, em vez de 1, 2, 3, 4. Ah, ele acrescenta um dígito ali. Aí é diferente, né? Porque E o para o robô está fisco, olhando. para o fisco isso é um problema também. Isso não resolve, tá? Isso aí não resolve. Uhum. Não se É resolve. porque está colocando um número lá que não é o verdadeiro, né? Tá certo. Ô, Jorge, eu acho que valeria a pena a gente dar uma palavrinha, a gente falou muito rápido do registro 1601, lembrando o pessoal, né, que hoje esse registro 1601, ele exige informação de qualquer tipo de recebimento por meio eletrônico, né, porque as pessoas estavam acostumadas a operação com cartão de débito ou cartão de crédito, recebimento por cartão de crédito ou cartão de débito. E agora o fisco expandiu esse leque, né? Agora é cartão de débito, cartão de crédito, transferência bancária, boleto, Pix, qualquer meio de recebimento eletrônico, né? E muita gente ainda não está entendendo muito bem o que é que o fisco está querendo. E uma coisa que eu perguntei, inclusive, pessoal, hoje à tarde para o Jorge, né? O Jorge tá mais próximo dos bastidores do que eu, né? É uma curiosidade que tem surgido. Por que na obrigação estadual o fisco está querendo que separe as obrigações, as operações decorrentes das tributadas pelo ICMS e as tributadas pelo ISS, que é um tipo de informação hoje que os departamentos financeiros não têm isso de forma clara no momento do recebimento. E aí, trazendo aqui para o meu público, vou perguntar para o Jorge como é que as empresas fazem isso, mas talvez as empresas de grande porte tenham mais instrumentos, mas o escritório contábil, ele não tem essa informação. Quando o cliente recebe e cai lá na conta bancária, o escritório não tem como saber. Daquele tanto que entrou na conta bancária naquele dia, quanto é decorrente de ICMS e quanto é decorrente de ISS. Porque para isso precisaria ter uma planilha de controle de recebimento, fazendo, né, a checagem, né, fazendo a conciliação do que entrou no banco, refere-se a essa nota, a essa nota. No escritório contábil não dá para fazer isso. Não tem como. E os controles financeiros das empresas, hoje, também não fazem isso. Como é que as empresas grandes estão se virando para esse tipo de situação, Jorge? Tem uma outra novidade para entornar o caldo aí dessa história, que é o Vocês seguinte. viram que o Jorge ele só traz coisa divertida para a gente, né, pessoal? Só traz coisa que a gente fica feliz. Fala, Jorge. Então, o que acontece? Tem uma outra questão em cima dessa história do controle financeiro, que tem empresas que centralizam o recebimento, a cobrança na matriz. E aí o que acontece? A filial A, B, C, D, E venderam. Tem nota emitida, baixa de estoque, deu-se por lá. Mas a matriz é que está com o financeiro. Até agora a gente estava orientando as empresas, olha, o fisco está de olho na emissão de nota fiscal, na baixa de estoque por unidade, por filial. Se você tem centralizado, é um controle financeiro, você tem que abrir isso aí. Aí São Paulo e Santa Catarina estão falando que não, eles querem... Vou te dar o exemplo. Você está lá com a sua empresa no Paraná, sim, mas você tem operações com as filiais aqui em São Paulo. São Paulo, a unidade tem lá 20 filiais. O que São Paulo está dizendo é que ele não quer 1601 das filiais. Quem vai pedir isso é o Paraná, porque o recebimento está sendo feito lá. Mas aí, lá no Paraná, ele vai ter que identificar, né? Vai ter que abrir. Bom, vai ter que abrir porque provavelmente o fisco queira dessa forma, mas... Mas Paraná só vai querer a informação dele, das unidades dele. Não quer saber do recebimento de outros estabelecimentos. De operações que aconteceram em outro estado. O que ele vai fazer com isso? Isso está respondido. Isso tem resposta.
A resposta à consulta da Cefaz São Paulo, tá? Ah, é? Depois te mando. Tá bom, tá bom. Mas é um. E no caso dessa separação de ISS e ICMS, nas empresas maiores, não, isso não deve ser tão difícil, né, Jorge? Aí a questão dessas empresas de comidas, que elas cobram elas pagam ISS, ou porque elas estão prestando um serviço de transporte, e aí tem a venda de comida, e de repente a cobrança é por conta delas. Nessa Uhum. mistura de operações é que possa existir ISS misturado. Mas você sabe, né? O foco deles é ver qual é a receita total, para ver se o cara está no simples, se ele ainda é simples, por exemplo. Uhum. Lembrando, né, professor, eu já contei essa história várias vezes, o professor também conhece. Esse controle do fisco é de 2006. Foi lá que ele começou, fez aquele monitoramento do lápis vermelho, ficou um ano lá em Ribeirão Preto, e depois achou 1 bilhão de diferença, Uhum. porque a camarada passava o cartão e não fazia emissão do cupom fiscal no varejo. Foi aí que eles começaram a abrir parcelamento para o lojista, e agora, logicamente, eles evoluíram com essa questão, estão muito mais preparados para fiscalizar. São Paulo foi o primeiro estado a exigir um arquivo do e-commerce, porque Uhum. teve também essa mistura, né? É só o e-commerce. Hoje teve essa pergunta. É só e-commerce? Não, não é. É e-commerce, e se for empresa com ou sem marketplace, sem e-commerce, tudo que aconteceu em meio magnético, né? E aí quero ver como que vai ser essa história na GIA, viu, professor? O professor é Pois é. especialista em GIA. Como é que vai essa história lá? Então, a questão da GIA está um problema. Está um problema porque é, muitos sistemas eles ainda não conseguem gerar os lançamentos de ajuste da maneira que a portaria CAT 66 exige. Então, isso está fazendo com que vários estabelecimentos, várias empresas, alguns escritórios, que eles tenham que fazer os ajustes manualmente. Só que aí se deparam com Uhum. a quantidade de notificações e de divergências apontadas. Então, isso está gerando um acúmulo de notificações, um acúmulo de divergências, está gerando ali um passivo que, por enquanto, está quietinho, mas que em algum momento isso aí pode explodir. Então, qual que é a ideia do fisco, né? O que o fisco espera? Eu sempre tenho dito isso nas aulas, né? Qual que é o principal objetivo do fisco nesse momento com a GIA da FD? É fazer com que dentro da coluna isentas e dentro da coluna outras não tenham impostos. É tirar o IPI da coluna isentas, é tirar o IPI da coluna outras, é tirar a ST da coluna outras. Esse é o principal objetivo. Depois que a gente faz uma leitura completa da portaria CAT 66, é essa a conclusão que a gente chega. Uhum. E aí ele criou lá os códigos de ajuste para que a gente simule dentro do SPED o que seria o campo, a coluna isentas, o que seria a coluna outras, ou o que seria o campo do ICMS substituído. Campos que existem na GIA, mas não existem no SPED. Essa é a Uma pergunta pergunta... campeã, viu, professor? Essa pergunta É, vem muito na substituição é, tributária, o valor que foi pago, preciso não informar, isso é... é. Ô Jorge, você que talvez esteja um pouco mais próximo das empresas, um pouco não, muito mais próximo das empresas de sistema do que eu. Por que o fisco não alterou o layout do registro C190 para incluir esses três campos, ao invés de criar esse monte de ajuste? Existe uma Então, dificuldade técnica aí a nível nacional para não mexer no layout? Porque tem isso não essa, deve ser um problema só de São Paulo, os outros estados devem ter a mesma dificuldade, né? tem essa história aí por conta de vários problemas. Um deles é empenho, né? Orçamento para fazer isso. É, Boa parte o 90%, se não todo, o layout que foi alterado lá na versão 306, 307,
em relação à substituição tributária foi sugestões do Rio Grande do Sul, Cefaz Rio Grande do Sul e Procérgio. Os outros estados demoraram para acatar aquelas alterações do C185 e filhotes. O segundo a adotar um manual médio foi Minas Gerais, né? Mas tem sim esse problema de não querer mexer muito, na medida do possível, no que já existe hoje, por conta até do passivo, do legado que existe em relação a determinados layouts. Novos, eles até não têm problema. Por exemplo, a NFCom criou ali um leque de notas, de registros, até por conta da necessidade de, lá na frente, eliminar o convênio 115. Né? Entrou a energia elétrica, eles acham que em 2024, se a data for mantida, logo no ano seguinte, eles eliminam o convênio 115 completo. Acho difícil. Mas, inclusive, no DANF, também existe essa resistência, porque o trabalho para mexer num layout de DANF é muito grande, tá? Sim. Tanto que agora, com o convênio, o regime monofásico de combustíveis, fizeram umas peripécias lá para poder manter o mesmo layout, mesmo lá no DANF tem novas mensagens a serem incluídas, porque é um novo regime, né? Então, tem toda essa dificuldade. E esse aí vai dar problema, hein? A gente tem reunião dia 22 com o Fisco, na nota eletrônica, na nota técnica do monofásico. Do SPED fiscal, a gente provocou o Fisco, ele soltou lá aqueles comunicados e a nota técnica para um paliativo, enquanto o PVA vai funcionar para o FD Contribuições só em abril, que ele vai publicar o novo layout. Disponibilizar. Ajustado. Sim. Então, por quê? Porque fizeram tudo correndo. Ficaram 6 meses discutindo se vale ou não, se é constitucional ou não. Aí, em dezembro, publicado. E, em março, agora veio o layout para vigir a partir de 30 de março. Pastelaria, né? Isso aí, bom, mas então, desculpa, falar. Jorge. Não, pode Eu ia falar. dizer que, então, como você falou que isso tem sido uma pergunta muito recorrente aí nos grupos, né? Então, é importante a gente deixar claro aqui que uma das intenções da CAT 66, o substituído, quando adquire mercadoria com substituição que venha do substituto, ou que venha de um substituído que mencionou ali a parcela do imposto retido, ele precisa escriturar na coluna outras o valor da operação sem a SP. Então, ele escritura valor contábil, vai ser um valor. Coluna outras vai ser esse valor contábil menos o valor da SP. E aí gera um outro ajuste, que é o código SP 9009-0278, para demonstrar o valor da SP. É isso que o Fisco espera nas notas fiscais de substituição. Fala, Jorge. Isso aí vai estar no seu curso? Tem uma aula que é específica demonstrando, tem um exemplo, inclusive, dessa situação. E quando, então, vai estar disponível esse curso aí? Então, agora eu vou ter que passar a bola para a Gisleise. Eu mandei hoje os links. Eu gravei no domingo, como eu tinha dito para você. Estava só aguardando para ver como é que a gente encaminhava. Então, encaminhei agora, um pouquinho antes de entrar aqui na live, encaminhei o e-mail para ela com todos os links dos módulos. Agora é o trabalho, né, de edição, preparação e tal, mas acho que em breve a gente já vai ter esse curso aí de GIA da FD, Portaria CAT 66 de 2018, no portal SPED Brasil, né? Pessoal, entendeu? Daqui, vamos chutar 10 dias, vai estar no ar, no portal SPED Brasil, todos os segredos dessa transição, dessa integração GIA SPED Fiscal de São Paulo, para você com todos os detalhes. E mais, você que adquire o produto, você tem um ambiente para fazer perguntas para o professor. 24 horas você pode perguntar tudo para ele vai ficar acordado para te responder. Pode mandar as perguntas, pessoal, pode mandar. Então, mas Jorge, é só o time de fazer a edição e publicar. Legal. Pode falar, professor. Deixa eu te perguntar uma coisa que não estava no escopo da nossa conversa, mas eu acho que você pode ter informações importantes para o pessoal que nos assiste aqui, que é o seguinte: qual está sendo a sua visão
dessa possibilidade de reforma tributária que parece que agora sai alguma coisa. Estou te perguntando não do ponto de vista das empresas, estou te perguntando do ponto de vista dos trabalhadores, dos colaboradores da área fiscal. Será que muda tudo? Será que acaba tudo que a gente está discutindo aqui? O prazo de transição, será que é de 1 ano? Será que é de 5? Eu sei que você não sabe, ninguém sabe, né? Mas você deve ter alguma expectativa, né? Essa loucura toda de SPED fiscal que a gente está aprendendo e ensinando para as pessoas, será que isso acaba ou isso muda, se transforma, ou tem um prazo longo de transição ainda? Bom, é assim, o trabalhador da área fiscal, da área tributária, que vai acompanhar todo esse processo de transição, se ele sobreviver, vai ser legal. Vai ser uma experiência fantástica. Porque imagina o cenário. Primeiro mês da novidade. Você tem que fazer o fechamento, você vai fazer o seu fechamento mensal. E aí lembrar Sim. que 2% de tudo que você vendeu, ou 1%, no IVA. Então, a nota fiscal já emitiu tudo com 1% ou 2%, e aí você tem que fazer um fechamento desse IVA, que vai ser compensado na COFINS. Que COFINS? Virou IBS. De repente, vira tudo IBS. É. Essa é uma outra questão. Não vai virar tudo, o federal vai ficar separado. Se o federal ficar separado, nós temos essa questão. Esse imposto que você apurou, você vai poder compensar, apurou e pagou, vai poder compensar na COFINS, que virou CBS, né? A nova CBS. Na visão de quem tem 2 IVAs. Se tiver um IVA, a história é outra. E aí tem outra história, professor, que é o seguinte: na proposta de todos menos uma, diz o seguinte: você só vai poder compensar o imposto, o IBS, da compra quando o fornecedor pagar esse imposto. Então, vamos lá, professor. Fiz uma venda para você de pneus. Uhum. 30, 60 e 90. Daqui 30 dias, você só vai poder tomar crédito de 30. Não, não, não. O imposto vai ser parcelado? Não, o imposto não vai ser parcelado. Eu fiz um parcelamento na venda, mas o imposto vence no mês seguinte. Ou seja, o aproveitamento do crédito vai ser regime de caixa. O Vai ser, pagamento do imposto é competência vai ser e o o pagamento. crédito é caixa. É isso aí. Isso é o que eles estão dizendo que vai facilitar a vida do empresário, que vai melhorar Só que o ele ainda ambiente Brasil. não recebeu ainda, né? Exato. Então, como é que fica esse fluxo de caixa? Eu estou dando um exemplo de parcelamento, poderia ser um outro exemplo, à vista mesmo, aí tudo bem. Esse é o item que está na PEC 45 e na PEC 110? não, na 46. Na 110, que é a dos governadores, dos fazendários, a proposta é que possa compensar mesmo não tendo pagamento. É uma proposta de louco, né? Não, você pode tomar crédito, mesmo que não tenha acontecido o pagamento. Por quê? Porque eles já viram que isso vai ser um problema no fluxo de caixa das empresas. Mas, do ponto de Sim. vista de fisco, eu estou tomando crédito de imposto, que eu não sei se o cara lá que vendeu para mim está pagando imposto. Para a Sim, gestão de que é caixa, hoje, que é como que é funciona o que hoje. acontece hoje. E esse é um É, rombo gigantesco. sim. É por conta da crise que está acontecendo. Mas também é uma das propostas que está lançada lá, né? De qualquer forma, a gente deve conviver com um longo período de transição, né, Jorge? Eu já vi gente falando assim, que talvez não queira estudar mais agora, não vai querer aprender as coisas agora, porque não, o governo está falando que em 6 meses deve votar, está falando que até junho deve votar. Mas, É, gente, ele vota, a coisa acontece, mas os tributos que nós temos hoje não vão acabar nem agora, nem o ano que vem. é. A gente 7 a vai ficar 10 um tempão anos. ainda. Isso é, então, Vai gradualmente. Mas tem no final outros das contas, vai problemas. ser mais uma coisa, né, Jorge, para a gente aprender. Tem um outro problema aí, professor, que aí você conhece muito bem também. Hum, Não é só a questão operacional, não é só a questão de como eu vou lidar no dia a dia com esse fluxo de caixa. Tem uma questão
do conhecimento. Porque uma coisa é eu pegar o modelo atual, o status quo de hoje, está dentro do meu controle. Não está, nem dentro do controle das empresas. Eu fiz uma pergunta no nosso comitê, professor, como que você, digamos, mudou o gestor, chegou Para um quem não CFO. sabe o que é o nosso comitê, acho que é legal você falar. Vai ter gente assistindo que não sabe o que é o nosso comitê. A gente criou o comitê SPED do GEIFES, lá em 2008, para discutir o layout da época, né? Tudo que vinha de novidade, a gente tinha reuniões com o fisco, levava problemas, né? O fisco não conhece a operação das empresas, então a gente criou esse ambiente para debate, discussão, benchmark, enfim, para ter um fórum de discussão dos problemas dessa transição do modelo de outrora para o modelo SPED. Então, o Comitê GEIFES propõe isso. Legal. E o que acontece hoje em dia, olhando para o cenário da reforma tributária? Eu tenho um modelo hoje que as empresas também não controlam. E a pergunta que eu fiz foi, companheiro, chegou um CFO novo, um COO, enfim, ou desses. um ou desses. Ele pergunta para você, olha, nós temos uma operação de consignação lá em Pernambuco, essa operação dá lucro? Como você apura o resultado de uma operação específica da companhia? As empresas, eu recebi resposta que ela leva uma semana para saber se aquela operação dá resultado. Nossa. Não tem sistema, alguns não têm o conhecimento para saber como calcular o resultado dessa operação, porque a gente está dando um exemplo pequeno, né? Eu tenho clientes que são farmacêuticos que estão lá no Centro-Oeste por conta de regimes especiais. A reforma da PEC 45 diz, olha, zero de incentivo, zero de benefício fiscal, acabar com guerra fiscal. A sua operação suporta gradativamente acabar com isso, com os benefícios, os incentivos? Suporta isso? Um deles falou assim, bom, se eu estou em São Paulo com a mesma carga tributária do Centro-Oeste e com uma estrutura grande aqui, pesada e cara, e sem nenhuma diferença, sem nenhuma vantagem, vamos falar assim, ele fala, olha, eu fecho aqui, vou partir lá de São Paulo, que a estrutura já está também mais adaptada e reduz o custo. Como é que faz? Esse é um item muito preocupante nesse modelo e não precisa esperar reforma não, professor. Mato Grosso aí acabou com vários créditos presumidos agora. E tem... vou dar uma dica boa para vocês. O professor já sabe, eu não preciso... Mas você que está assistindo, vai lá no site do Rio Grande do Sul, tem o Plano Anual de Fiscalização do Rio Grande do Sul. Foi publicado em dezembro, eu comentei até na live do SPED Brasil Club, do SPEDcast. Lá ele fala quais são as ações, olha que poderoso, é praticamente um manual. Ele separou em 16 setores, varejo, agrícola, móveis e acho, não sei se é utensílio, é porque eu peguei a conta contábil, mas enfim, bebidas, etc. 16 setores. Farmacêutico, e ele lista cada um qual é a ação que ele vai olhar nessas empresas. Um deles, professor, lá no de bebidas, ele fala operações com fornecedores e clientes do valor da retenção. Porque, não sei se o professor sabe, tem empresa substituto que não destaca o valor que foi retido. E agora... Tem um motivo para isso? Tem falta de informação, falta de sistema, falta de vontade. E essa é uma informação agora que é importante, porque o fisco agora ele quer a informação para ver se tem que devolver, não está preocupado com isso, mas se ele tem a cobrar o complemento do contribuinte. Ele está mais interessado no complemento. Então, essa é uma informação importante e ele notifica as empresas, tá? Olha, você não colocou os valores retidos, preciso dessa informação.
Eita, É o Fisco pois é. 6.0. E olha, eu vou dizer para você, o Fisco 6.0 nosso, ele também sofreu da mudança de mindset. Eu vou te dar um exemplo. Lá atrás, na Bahia, por exemplo, quando eles vieram com o monitoramento online, eles têm um trabalho profilático de avisar o contribuinte que aquela operação que ele está começando a fazer, porque ele já emitiu nota, ela está Aham, incorrendo em risco de autuação. sim. Isso causou a mudança da legislação trabalhista do fiscal, sabia? Nossa, Porque o fiscal ganha por autuação também, né? E se ele está avisando para o contribuinte que aquela operação está em risco de autuação, diminuiu diminui a quantidade de autuação, né? É isso aí. Que coisa de louco, né? Coisa de louco, Jorge. Obrigado por essas novidades aí que você sempre traz para a gente aí, sempre antenado em tudo de novo que acontece aí. A gente só vai dar uma esticadinha e daqui a pouco a gente encerra, porque a gente começou com aqueles problemas todos. Mas Sim, a gente precisa lembrar, professor, que tudo isso que o professor dá de treinamento sobre a GIA, por exemplo, é um dos itens que vai permitir que a empresa tenha uma boa nota nos projetos de conformidade, principalmente de São Paulo, né? E isso já gera vantagens quando ele pede um regime especial ou quando ele está pedindo um ressarcimento, ele entra em primeiro na fila, né? Ele avança é. na fila. Essa é uma das vantagens também do modelo do Fisco 6.0, antenado com a necessidade e com a integração das informações. E comercialmente também, né? Algumas empresas já olham para a Sim, nota sim. do fornecedor. A hora que ele começar a mexer com a nota do fornecedor, alterando a nota de quem comprou, aí o bicho vai pegar. Porque é assim, É, né? Eu não vou comprar daquele cara que tem nota C, porque vai baixar a minha nota. exatamente, exatamente. E é importante lembrar, né? Muita gente talvez não tenha percebido o seguinte, que hoje essas notificações, como eu disse agora há pouco, né? Nós estamos em fase de transição, então o Uhum. fisco ele ainda não está levando em conta as notificações na hora da atribuição da nota da empresa no programa nos conformes. Então tem gente que fala, não, acho que não tem problema, porque eu estou com notificação e estou com nota A, porque uma coisa que as pessoas sempre perguntam, Jorge, É, eu sou obrigado a retificar ou o fisco está só avisando? Ele está avisando para retificar. é. Se você deixar isso pendente lá, quando acabar a fase de transição, isso pode ser um motivo de você ser fiscalizado. Um problema. Outro problema, você pode ser autuado por isso. Pode ser autuado. E isso pode derrubar sua nota dentro do programa nos conformes. Então, hoje, quem está com nota A, com nota A+, e está com notificação, lembre-se de que isto ainda não está sendo considerado. Assim como isso que o Jorge lembrou, que é a questão dos fornecedores também, né? Você precisa começar a olhar o papel do fornecedor na sua operação, né? Com que tipo de fornecedor você está trabalhando. Isso também o fisco não está olhando, mas daqui a pouco isso entra em vigor e aí, quem não estava preparado vai ser pego de surpresa. Ah, é coisa nova? Ah, é novidade? Não, não é novidade, né? Tá Uhum. aí, tá na boca do forno para entrar. Então, o quanto antes a gente puder entender, se organizar, se preparar para a hora que entrar em vigor, você não ser pego de surpresa. Eu tenho falado que as empresas têm que ter uma postura diferente em relação ao seu fornecedor. Até agora, por exemplo, o Jetim. O Jetim é outro problema grande, né? Se eu sou um substituído, eu preciso ter um canal de comunicação com o meu fornecedor, porque se ele mexer lá no cadastro na GS1, o produto que eu tenho aqui está com uma memória estanque da compra. Eu não atualizei cadastro, não estou sabendo que ele mexeu lá. E a Uhum. hora que eu vou faturar, se ele mexeu em alguma coisa, por exemplo, alguma informação que o fisco valide, né? No segundo momento, em setembro, ele começa a olhar a NCM. Mas eu não consigo vender. Até eu descobrir que eu não consigo vender porque o meu fornecedor mudou o GTIM, mudou o cadastro, é um problema. Então, quando eu falo que você precisa melhorar o relacionamento com o fornecedor, eu cito até o exemplo dos automotivos, né? Que eles têm toda uma rede de fornecedores,
são sistemistas, têm uma escrituração própria, inclusive, e eles treinam os fornecedores, fazem como que fala, atualização do modelo de trabalho, aplicam metodologias ágeis para melhorar essa relação com o fornecedor e o cliente e eles, né? Então, eles criaram um nicho, uma atuação muito forte com os fornecedores. Quando você olha para o fornecedor, qual é o nível de importância que ele tem dentro do seu processo produtivo? Ele é único? Não, ele mais dois. Então, você está na garantia aí de que tem mais dois fornecedores daquele mesmo produto com aquela mesma qualidade, com condições de fornecer a mesma quantidade. Tem fornecedores médios, e assim por diante. É importante ter esse grande mapa, porque senão você vai ter problema. Hoje o Fisco tem leis de conformidade, né? O projeto Confia da Receita e o Nos Conformes é dentro disso. Ele tem ferramentas como e-financeira, DIMP, e-social, contágio, que é auditoria, tem Data Lake. O Fisco hoje está com Data Lake para ter todas as informações que estão no SPED e que estão estruturadas para dar agilidade na fiscalização. Então, a empresa não pode perder tempo, não pode vacilar nessas histórias de ter integração com fornecedores e clientes também, né? Porque o seu cliente vai te cobrar. Exatamente. E aproveitando também, o Jorge trouxe aí um ponto que talvez algumas pessoas estejam se perguntando, que é a questão do código GTIM, que tem muito essa dúvida, né? Mas é obrigatório? O fisco exige? Toda empresa tem que ter? Então, código GTIM é algo que está entrando aos poucos, né? Então, hoje já existem alguns setores, alguns quinais que o fisco está olhando para ver se aquele código é verdadeiro, se o código é autorizado, se é o código lá da GS1, né? GS1 é a entidade que fornece o código GTIM, mas ao longo do ano, outros setores vão entrando nessa análise. Foi o que o Jorge lembrou. Então, aos pouquinhos, o fisco está colocando novos critérios de validação. Então, você que não tem, ou você que está usando um código que não é aquele pago, aquele autorizado pela GTIM, já tem que correr atrás. Você que está aí no escritório de contabilidade, você precisa já ficar de olho. Quais serão os próximos que o fisco vai começar a validar? Para você já avisar o teu cliente. Para você não ser acordado no meio da madrugada pelo cliente, dizendo, olha, parou meu faturamento aqui, não estou conseguindo validar a nota fiscal. Por quê? Pode ser que esteja num setor que entrou na validação do código GTIM, na nota eletrônica. Tem um detalhe importante aí nessa história toda, né? A gente está falando muito de operações que impactam o supply chain. E a pergunta primordial é quanto tempo você leva para abastecer a sua produção, a sua logística, a sua área de vendas, quanto tempo você leva para pegar o material, passar no controle de qualidade, colocar esse estoque para dentro. Isso é um diferencial hoje no mercado. Professor, E para isso ser ágil, você tem que estar cumprindo as regras, né? Se você está com alguma regra aí que você não está cumprindo, você enrosca no meio do caminho aí, né? Professor, 8 e 10, eu tenho histórias de navio que não levou a carga por um desses itens aí. Navio que ia para a China, navio não espera, e o pessoal não conseguia emitir a nota. Teve um grupo aí que emitiu um negócio chamado Nota Fiscal Writer. Já ouviu falar dessa nota? Não, fantasma, é isso? Não, é Writer. Datilografia. Sim. Um RP azul aí que, quando você não está integrado, não tem condições de emitir nota na integração, ele te libera uma datilografia da nota. Eita. E aí fizeram as notas, tudo bem, mandou o navio, foi embora. O problema é que na reunião de fechamento, uma mesa assim com 40 pessoas e a presidenta lá na ponta, ela olhando os números, já falou, estou tendo uma diferença aqui no número que vocês me apresentaram. Olha só o controle da mulher. Estou com uma diferença aqui. Aí mexe daquela mesa, ninguém achando. Aí um cara, tipo assim, lembra quando a professora queria fazer chamada oral? Bem com medo, né? Já faz assim com medo. Isso aí foi o material lá para a China. O sistema não permitia emitir nota, a gente fez o Writer.
Ela falou, o que é writer? Ah, é uma datilografia. A gente datilografou a nota, ela não contabiliza. Ela falou assim, você está me dizendo que existe um modelo de operação de emissão de nota que dá saída de ativo da companhia sem controle nenhum? Olha o olhar dela, hein? Eu não quero mais isso aberto. Vão customizar para contabilizar tudo que for right. Foi a primeira empresa no país a desenvolver a nota writer contabilizando. Ah, é? Por que eu estou falando isso? Porque no dia a dia a gente sabe que existe aquele jeitinho, aquela Sim. gambiarra para resolver um problema, contornar uma Aham. solução, um cenário, só que esquece o que fica para trás, né? Área fiscal Sim. corrigindo, área contábil corrigindo. Eu tive muita discussão disso porque sobrava para a gente. Até o dia que eu comecei lá no recebimento, falar, cara, olha, essa nota está errada. Precisa corrigir isso, precisa lançar isso, estoque, tal, tal, tal. Um dia o rapaz que fazia errado falou assim, nossa, Jorge, você está falando para mim? Que língua é essa que você está falando? Eu não estou entendendo nada que você está falando. Judiação. Colocaram o rapaz no recebimento, só que Aham. compraria um pouco mais de estofo, vamos falar assim, para Sim, sim. portar aquela operação de 200 caminhões entrando no dia. Né? Eita. Tem esse problema. Quem é que está no seu recebimento? Sim. Professor, É, quero agradecer enormemente a sua participação, disponibilizar esse tempo conosco. É uma grande honra tê-lo conosco. Mais ainda, tê-lo como um curso teu no portal SPED Brasil. É um sonho de muito tempo, de novo, não? Quem deu sabe certo dessa vez. teremos novos cursos pela frente, eu espero isso. E pode fazer as despedidas com o seu público também e dar o recado que você queira dar aí para a turma. Fique à vontade. Legal. É importante só ressaltar isso que o Jorge falou, esse exemplo que o Jorge deu do rapaz que estava no recebimento, e o Jorge falou, é importante você saber quem é que está no seu recebimento. Quando eu vou fazer minhas consultorias de bloco K nas empresas, Jorge, eu sempre faço questão de falar assim, ó, eu quero que não esteja apenas o setor fiscal, mas que tenha alguém da produção, de compras, de cadastro, do almoxarifado, de logística, todas as pessoas da empresa envolvidas, porque os cuidados fiscais, eles não dependem só do departamento fiscal. Tem que haver um processo onde todos os departamentos estão envolvidos, principalmente se a gente estiver falando de bloco K inventário. Então, é muito importante isso que o Jorge lembrou, né? Quem está no seu recebimento, quem está no seu cadastro, quem está cuidando do seu estoque, quem está alimentando o seu sistema. Eu que agradeço, Jorge, a oportunidade, como eu te disse, assim, você foi o meu mestre lá no começo do SPED, né? Quando o SPED era só uma ideia vaga. Todo Então, mundo falando que não ia vingar, né? imagina que isso no Brasil vai pegar, você está louco? Imagina, dá uma caixinha para o fiscal e está tudo certo. Tá aí o SPED, cada vez mais forte. Então, agradeço muito a oportunidade dessa parceria com o SPED Brasil, a amizade com você, principalmente. Então, é uma honra para mim. A gente só tem uma dificuldade de agenda, tanto eu quanto você, senão nós faríamos muito mais momentos como esse aqui, que são muito ricos, né? Eu aqui só de estar conversando contigo já estou aprendendo também. Então, eu São dois. agradeço a você, agradeço o seu público, o público do SPED Brasil, meu público também que estiver acompanhando e espero que a gente possa estar junto outras vezes. E lembrem-se, lá no portal SPED Brasil, daqui a uns dias, Dia da FD, portaria CAD 66/2018, estamos lá, hein? Obrigado, Jorge. Obrigado, professor. Bom, se você está lá no portal SPED Brasil, você sabe que tem lá o SPED Brasil Club, nosso grupo, nosso clube exclusivo para você que quer discutir no WhatsApp o dia a dia, a correria. Às vezes me perguntam, todo mundo tem direito à pergunta? Porque vem muita pergunta, né? E às vezes escapa algo, mas tem o direito à pergunta também, a ter a resposta? Tem sim, é só ter um pouco mais de calma, a gente responde todo mundo. Ou se você acha que precisa de uma discussão mais colegiada, temos lá o GEIFES, o nosso comitê, SPED Brasil, à sua disposição. Professor, obrigado.
Um grande Ô Jorge, abraço. Oi. o meu público que está assistindo a gente aqui, como é que faz para participar do SPED Brasil Club? É só ir lá, É um grupo de discussão? Isso. tem uma adesão, paga lá uma taxinha, menos que 3 cervejas, e um Uhum. abraço. Aí E aí, faz o cadastro, é feito o cadastro lá no grupo de WhatsApp. e é um grupo seleto, um grupo muito bacana, onde você vai poder sanar as suas questões com mais segurança, porque tem uns grupos aí que a gente ouve, vê umas informações aí cabeludas, né? Então, lá no SPED Brasil Club, você vai estar com gente seleta, gente que estuda, gente que contribui umas com as outras. E Eu que tem um agradeço, detalhe, Jorge. só para fechar, essa semana ainda sai um perguntas e respostas turbinado com 1601, a Receita garantiu que vai colocar lá, com todas as perguntas que a gente mandou para ele. É, E porque muita coisa que está no ar ainda, né? sexta-feira no LinkedIn, SPEDcast, o SPED Brasil Cast, às 11 horas no LinkedIn. No dia 21, nós estaremos lá no World Trade Center para falar de Tax Transformation e Hyperautomation. Depois, 22 e 23, reunião do Fisco para falar de regime monofásico de combustíveis. E o resto depois a gente fala. Obrigado a Teremos todos. um ano muito divertido. Um grande abraço a todos e até. Tchau, pessoal. Boa noite, Jorge. Fiquem com Deus, vocês todos. Pronto.